Bom dia! Como é que foi? Ô, Mai, eu vou pedir. Ô, Mai, eu vou pedir para você mandar lá nos grupos de WhatsApp, assim, porque a galera tá chegando. Oi, bom dia, gente. Desculpa, é isso. Tá todo mundo chegando do WhatsApp. Isso aí. Avisem seus amigos que hoje é aqui, né? Se os amigos estavam chegando, agora estão chegando. Então, vou esperar só a galera chegar, né? Pior que tava tudo arrumado, assim, música, mas é isso aí. Vamos lá. Para quem está chegando hoje, não sei, ficou melhor aqui, né? Tem alguém chegando hoje? Avisa para mim. Sou novo aqui, eu nunca tinha vindo. Chegou novo, sou novo. Vamos lá. Ninguém é novo. Então tá. Bom dia, gente. Então, para os novos que estão chegando, o meu nome é Adriana, né? Eu trabalho com planejamento artístico. A base do artístico, ela é a base do planejamento. Bom dia, gente. Estra... Do planejamento estratégico. Eu criei uma metodologia a partir do planejamento estratégico, que é o planejamento artístico. Ele tem o. Ele tem o. A imagem tá. Bom dia, bom dia. Tá pixelando um pouco? Será que é a internet? Eu acho que vai dar certo. Vamos ficar aqui, eu acho que vai dar certo. Tá? Então vamos lá. O planejamento artístico, ele foi né, pensado por mim, colocado. É um método que eu criei a partir do planejamento estratégico e a partir de ferramentas como design thinking, design informação de design, e a partir do meu conhecimento do que os artistas precisavam para alavancar as suas carreiras e para tomar conta da sua própria produção. O que eu via muito, eu trabalhando com galerias, com colecionadores, que os artistas eles tinham todo o talento, mas que eles não entendiam como crescer a sua produção artística e como alavancar a sua carreira artística. Então foi por isso que eu criei o método do planejamento artístico. No planejamento artístico a gente tem alguns pilares, né, que são a base do planejamento artístico. Um deles é autonomia, quer dizer, vocês vão ser críticos e vocês vão ter liberdade para fazer e para traçar suas próprias estratégias. O outro pilar dele é a criação de redes. Eu acredito muito no poder da comunidade para a arte. Assim, a partir do momento em que você tem uma comunidade através do seu trabalho, que cria no seu trabalho, acredita no seu trabalho, você consegue levar o seu trabalho mais adiante. Ó a galera chegando. Bom dia, galera. Então, a criação de redes ela é um dos pilares muito importantes no planejamento estratégico e no planejamento artístico. Bom dia. A terceira é o pensamento estratégico. Quando a gente pensa estrategicamente, a gente pensa numa forma holística e a gente não pensa só no nosso mercado, mas a gente pensa sim como que podemos pegar estratégias de outro mercado para se apropriar dessas estratégias para o nosso trabalho ou para a nossa produção artística. Então, o planejamento estratégico e artístico, ele tem esses 3 pilares. Autonomia de você ser crítico e entender o que é importante para você e o que vai funcionar para sua carreira artística. O segundo pilar é a criação de rede. A partir do momento que você tem uma comunidade que vai com você, você consegue ir para lugares maiores. E o terceiro pilar é o planejamento. O pensamento estratégico é o pensamento holístico, que é o sair da caixa. Dito isso, eu falo que o artista estratégico ele tem os 5 comportamentos, né? Lembra do livro de ação de vocês, né? Ele tem o pensamento, o comportamento de
de otimização de recursos, quer dizer, ele usa o que ele tem para otimizar os recursos, para entender o que ele já fez, o que deu certo e otimiza esses recursos para futuras estratégicas. Pensadores críticos, é aquela mesma coisa, eles são autônomos, eles pensam criticamente, eles entendem que tem alguns editais de galerias ou algumas produções que não tem nada a ver com o trabalho deles. Eles são criativos, o pensador criativo, ele pensa sempre em resolver problemas, ele é o resolvedor de problemas. E eles são disciplinados e autorresponsáveis. O que é uma disciplina? Uma constância. É quando você entende que para você chegar, é aquela coisa da técnica, né, gente? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente exerce uma técnica, mais a gente consegue aprimorá-la. E eles são disciplinados e autorresponsáveis, quer dizer, eles não dependem, eles não colocam a responsabilidade da carreira ou do trabalho deles na mão de outras pessoas. E eles utilizam todas as experiências como fonte de aprendizado. Quer dizer, bom dia. Quer dizer, ele entende o que já passou, né? O que aconteceu, o que já passou por ele, o que ele já passou, e ele consegue dar um pulo maior. Ele é antifrágil, a gente falou isso lá na primeira aula. Ele é antifrágil, ele não é resiliente, ele não continua batendo na mesma tecla, mas ele aprende com os erros e dá um salto, tá? Dito isso tudo, esses são os comportamentos que a gente precisa para ser um artista estrategista e para entrar no planejamento estratégico. E como eu disse para vocês, eu vou liberar, porque tem gente aqui que está aqui só para saber da imersão. Então, eu vou liberar a imersão antes. O que é imersão no planejamento estratégico? A imersão no planejamento estratégico é um processo imersivo na sua produção e na sua carreira estratégica, no seu trabalho estratégico como artista. Deixa eu ver se o Instagram voltou a funcionar, só para eu pegar o pessoal que está lá. Não voltou a funcionar, então estamos sem Instagram, vamos ficar no YouTube, tá lindo. Então, voltando. Para a imersão na sua produção e na sua carreira, para alavancar a sua carreira e a sua produção de artística, a imersão no planejamento estratégico. A imersão é a primeira turma que eu fiz. Primeira turma que eu fiz na vida de planejamento estratégico era a imersão. Era essa ideia imersiva. Como é que é isso? Nós vamos passar sábado, segunda, terça e quarta, segunda, terça e quarta à noite e sábado um dia inteiro, pensando estratégicas e personalizando estratégias para vocês. Tá? Então, eu vou falar o preço, vocês já entenderam até agora. Então, vamos lá. Serão 14 horas de experiência. Pega um papel e uma caneta, gente, para a gente fazer conta junto, para a gente saber o que vocês levam, o que vocês... Não precisa ser artista. A imersão no planejamento estratégico é para produtor, para curador, para galerista, para qualquer pessoa que queira trabalhar artisticamente no campo da arte e das artes, tá? Não precisa para entrar. Bia, entra e sai de novo, tenta entrar e sair de novo, tá? Então, são 14 horas de experiência ao vivo e online para traçar estratégias para vocês por Zoom. Vocês vão estar comigo no Zoom. Só isso custaria R$ 1.499. Só que vocês não vão pagar isso. Calma aí. Mas a apostila de planejamento estratégico, né, de artista, que foi uma apostila que eu fiz, é R$ 497. Eu vou dar para essa turma uma oficina de portfólio virtual, que já está gravada, que é mais 497. Vocês vão ter acesso à semana toda do curso das estratégias artísticas, mais 297. E vocês vão ter um aulão extra de tira dúvida, que é 397. Então, tudo isso, e vocês vão ter um grupo exclusivo de Telegram, que todo mundo que fez o PAI fala que o grupo de networking para conversar com outras pessoas fez toda a diferença no trabalho deles. Então, isso tudo somaria a 4.185. Eu quero só falar uma coisa. Essa turma específica, vocês bateram todas as metas. Então, o curso seria 997.
Só que hoje não, essa turma vai fazer 12 vezes de R$ 77,95 ou 797 à vista, tá? Vocês vão ganhar 797 à vista. Então, é isso. Eu vou aproveitar e vou até botar o link aqui, ó. O link tá nos comentários. Eu acabei de botar o link nos comentários. Quem quiser. Lembrando que os 15 primeiros vão ganhar uma leitura de portfólio. Então, os 15 primeiros os 15 primeiros que comprarem, eu não consigo dar para todo mundo, vão ganhar uma leitura de portfólio. Então, vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês comprarem, para vocês voltarem. Quem já comprou, quem comprar agora, já avisa, eu tô dentro, para eu dar boas-vindas para vocês. Agenda do curso, sábado o dia inteiro. Esse sábado, dia 14, o dia inteiro. Segunda, terça e quarta, que é dia 16, 17 e 18, de 7 às 9 horas da noite. O curso fica gravado. Se você não puder vir ao vivo, ele fica gravado. E depois vamos ter um tira-dúvida. Eu acabei de botar o link aqui, gente. O link no... Ó, acabei de botar de novo o link. Se vocês não conseguirem ver ao vivo, vocês conseguem ver vocês conseguem ver gravado. Essa gravação fica 1 ano na plataforma e vocês vão ter uma aula de tira-dúvidas comigo num outro sábado. Então, vocês podem ver o gravado e tirar as dúvidas. Fora isso, vocês têm o grupo de WhatsApp, o grupo de Telegram, que vocês vão ter acesso a mim o tempo todo. Então, é isso. Quem entrou... o Marcel liberou o grupo de espera. Pois é, quem está no grupo de espera vai ter acesso antes. Então, você já liberou a venda no grupo de espera. Gente, sai, quer comprar? Sai, vai lá no grupo de WhatsApp, compra, volta aqui, eu estou esperando vocês. Já a gente libera nos outros grupos. Eu liberei aqui antes, tá vendo? Fiz tudo errado. Vai lá. Bem-vindo, Rodrigo. Você comprou? Bem-vindo. Eu quero ver os 15 primeiros aqui. Quem vai ganhar a leitura de portfólio? Bem-vindos. Então, olha só, deixa eu só voltar, vou esclarecer algumas coisas aqui. Então, vamos lá. O curso, eu já liberei a venda. Agora, eu falei como prometido, eu vou fazer um resumo de todas as nossas aulas e vou dar a última aula. Então, gente, aguenta aí, que eu vou fazer um resumo e vou falar a matéria da última aula. Então, fiquem aí. Quem comprar me avisa, para a gente dar boas-vindas. E, quando tiver ok para eu falar, para eu continuar, me avisem aí. Quem já voltou, quem foi, quem voltou, quem tá aí, o que vocês vão fazer da vida. Vocês me avisem. Tá? Bem-vinda, Geisa! Esse provo tudo... Que bom, Adriano! Bem-vindo! Bem-vindo, não. Que bom que vocês estão fazendo o networking. Que bom, exatamente. O grupo ele é muito bom para o networking. Os alunos pais dizem que a melhor coisa que aconteceu com eles... a vista que é 797. Quando você escolhe... Bem-vinda, Giovana. Quando você escolhe comprar parcelado, ele tem acho que é taxazinha do Hotmart. Por isso que eu falei que é 12 vezes R$ 77,95 ou à vista ele é 797. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Giovana. Bem-vinda, Geisa. Bem-vindo, Rodrigo. Posso continuar, gente? Então, vamos continuar. Na nossa aula, eu vou... Então,
não vão ter outras edições da imersão. A imersão eu tô fazendo agora porque é novembro. E 15 horas você vai liberar a venda? Ô, Marcelo, não entendi 15 horas. Gente, vamos lá. Seguinte, a imersão, ela é única. Eu não dou imersão. Eu dou o PecPai, que custa R$ 1.500. Essa imersão eu estou fazendo para vocês agora, no final do ano, para vocês entrarem em 2021 sabendo tudo. Eu não faço mais imersão. A imersão não é mais dada. Eu não dou mais imersão. Então, se você quer imersão, se você sabe... O que está todo mundo procurando no Instagram? Então, eu vou deixar as vagas abertas, as vagas são limitadas, e eu vou deixar aberto até quinta-feira, 11h59 da noite, porque sexta-feira eu preciso fechar as vendas e preciso me preparar para a próxima turma. O PecPai é a turma de planejamento artístico com vendas. Então, o PecPai ele custa R$ 1.500 e Bem-vinda, Ana Maria! Ele custa R$ 1.500. Ele fala de planejamento artístico e de vendas, e ele é um curso de 20 dias. Entendeu? Então, o planejamento artístico, eu estou fazendo essa imersão. Essa imersão... Não, o PAI é mais caro até. Eu estou fazendo essa... O PecPai é outro curso. Sim, o PecPai é outro curso porque ele inclui vendas e por isso ele é muito mais caro. Essa imersão é no trabalho de vocês e é óbvio que vocês podem... Bem-vindo, Pedro. Bem-vinda, Valéria. Gente, essa turma vai ser demais. Eu tô, assim, já empolgadíssima com essa turma, porque só da empolgação que vocês trouxeram durante as estratégias, eu tô empolgadésima. Então, vamos lá. Eu vou falar. Bem-vinda, Ana Cristina. Vamos lá. Eu vou voltar, vou dar um resumão. Ô, Léo, eu vou dar um resumão de tudo que a gente falou. Vamos lá. A primeira aula, eu fui falar para vocês que não interessa quantos trabalhos vocês têm, quantos suportes vocês usam, quais as mídias diferentes que você usa, você sempre vai ter uma cola que une todos esses trabalhos. E esse trabalho, e essa cola é a essência do seu trabalho. O que você... Suportes diferentes, você pode ter mídias diferentes, mas o trabalho ele é um só. Você está sempre falando sobre... A imersão fica gravada assim, fica gravada com um ano na plataforma para vocês verem. Tá? Depois eu vou abrir o grupo para dúvidas, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para dúvidas. Mas pode jogar lá no outro grupo, pode jogar, acho que o pessoal da lista de espera já comprou. Tá? Então, vamos lá. Então, a essência do seu trabalho, ele é sempre a mesma. Você está sempre falando das mesmas coisas, independente de onde você está. Ou de qual suporte você está usando. Então, a gente fez um exercício, né, pensando nos nossos 5 trabalhos principais, ou nos 5 séries que a gente... E o que era essa essência do trabalho? O que era o seu trabalho? O que era o meu trabalho? Né? O seu trabalho? O que você realmente estava falando todas as vezes quando você está falando desses trabalhos? Né? E vocês entenderam a essência do seu trabalho. Logo depois, a gente foi da história, do porquê que a gente faz o que a gente faz e qual foi a nossa história. Eu dei o exemplo da bio, porque a bio quando vocês fazem um edital, quando vocês vão para a galeria, a biografia é sempre uma coisa que vocês pedem de Baudelaire, porque isso, e vocês usam a bio como se fosse um currículo. Bem-vinda, Bárbara! Vocês falam da bio como se fosse um currículo. E a bio, ela não é um currículo, ela não é fatos que vocês fizeram, mas sim essência de onde vocês vieram. É por isso que as pessoas pedem bio em editais e em galerias. É de onde vocês vieram. Como que vocês chegaram até o trabalho de vocês,
né? Por isso que a gente faz muito trabalho de essência antes, para depois contar a história. Porque vocês têm uma história por trás de vocês como artistas. E isso faz parte do trabalho de vocês. Chegar nessa essência do trabalho, geralmente tem a ver com o trabalho de vocês. Eu falei da Louise Bourgeois, que fala muito, que ela sempre faz a mesma coisa por causa da história dela. A Cláudia Andujar, ela fala que ela começa a fotografar os índios porque ela teve uma infância de, de guerra e ela entende esse ativismo, como parte da história dela, parte da infância dela. Gente, a venda está liberada oficialmente para todos os grupos, tá? Quem quer o link, ele tá agora no... Então, a venda está liberada para todos os grupos. Quer ir? Vai no seu grupo, pega seu link e vai lá, tá bom? Vamos lá. Então, a sua história, o que você conta da sua história, como você... a gente tem que olhar realmente o que é essa história, olhar para a nossa história para entender de onde veio o trabalho. Depois eu explico isso para vocês. Então, essa história, de onde a gente veio, o que a gente aprendeu, como é que foram esses fatos, e eu falei que a gente usava muito como claquetes, né? Como se fossem cenas de um filme, como que a gente, assim, pontos-chave que nos tornaram o artista que nós somos. Como isso faz a diferença. Então, a gente fez um exercício pensando, né, em todas as... em todos os pontos chaves da nossa vida e o que nos tornou esse artista que nós somos hoje. Como é que esse passado ele veio encontrar o presente? Como é que essa história nossa, essa bio nossa, a nossa história como artista veio para marcar a essência do nosso trabalho e para trazer a essência do nosso trabalho e para a gente entender qual o posicionamento do nosso trabalho, do que a gente realmente está falando. Então, a história, a biografia de vocês, ela serve para isso. Quando vocês mandam para um edital, para uma galeria, para um concurso, as pessoas estão pensando no como, quando eles estão lendo a bio, como que aquele artista veio a ser. O que se passou com ele para ele começar a falar desse trabalho? O que isso tem a ver? Onde isso toca, né, nele? Geralmente, quando alguma coisa toca na gente, a gente faz um trabalho melhor. Ou a gente fala sobre aquilo de uma outra forma. Isso que é a bio de vocês. A gente falou da jornada do herói. E por que o jornada do herói, ela funciona? Porque sempre temos um herói, né, que vai para um abismo, que tem que lutar, que chega a um pico de alguma coisa e que volta, né, pro lugar comum. E aí adquire superpoderes para voltar pro lugar comum ou pro lugar onde ele veio e ele volta com superpoderes, ele volta como herói, né? Então a gente falou da jornada do herói e a gente falou de alguns ciclos narrativos e vocês contaram a história de vocês como pontos chaves do trabalho de vocês, como cenas da história do filme de vocês. Tá? Então, essa foi a nossa terceira aula, né? Foi sobre biografia. Nossa segunda aula foi sobre biografia e sobre história. Na nossa sessão, gente, se tiver ruim, vocês vão e voltam de novo. A gente falou também que a história ela era essencial para a gente vender o nosso trabalho. As pessoas compram a partir de histórias e a partir dos seus valores. O comprador de arte, ele compra um trabalho, uma obra,
pensando como aquilo reflete ele próprio. Por isso que ele compra o trabalho. E aí, falando na história, a gente falou um pouco das gerações, né, como o consumo geracional, ele interfere na arte e como era importante ter valores. Que é isso, foi a nossa terceira aula. Eu vou falar a terceira várias vezes, porque eu acho que eu paro no terceiro, mas a nossa terceira aula foi isso. Então, nossa terceira aula foi sobre você definir uma bandeira e levantá-la. Falamos que quando você tem valores e quando as pessoas se aproximam de você pelos valores, isso gera uma comunidade em torno de você. Só que a gente falou que as pessoas se repelem, né? Que as pessoas são como ímãs. Ou elas se atraem, ou elas se repelem. Então, a partir do momento em que você finca uma bandeira, fala onde você está, você sai de cima do muro. Quando você sai de cima do muro, as pessoas se atraem ou se repelem. Então, você gera uma comunidade, você gera as pessoas com o mesmo valor. E por que é importante você levantar a bandeira? Porque você vai falar o que todo mundo tem medo de falar, ou que não fala em voz alta, mas que vai te seguir e que vai te indicar para amigos no momento em que você está falando uma coisa que ela acredita. E aí a gente falou de tribos, e a importância de ser nichado, e não nichado na arte ou no suporte, mas entender qual é a sua tribo, o que você defende, qual o seu valor, né? O que você luta, pelo que você luta, e pelo que você é contra. Nós falamos que era importante também, temos um inimigo, porque o inimigo, a gente se opõe e coloca ele, o inimigo ele pode ser uma ideia, ele não precisa ser uma pessoa, né? Geralmente ele não é uma pessoa, mas é uma ideia com que você luta. É o que você se revolta no mundo, ou não. É onde você vai. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito, muito importante. É o seguinte. A mentoria de ontem. Hoje à noite tem mentoria às 7 horas da noite. Para Tiago Soguti. Tá aqui anotado. Desculpa, gente, eu não falei. É isso. Hoje às 7 horas da noite. Se o Instagram voltar, teremos mentoria. Tá? Não se preocupem. Então falamos isso. Sobre. Ô, Tiago, 7 horas da noite, tá? No Instagram. Porque aqui como é que vai rolar? Mas a gente vai avisando vocês sobre o status do meu Instagram. Então vamos lá. Então, a nossa terceira aula foi sobre valores, sobre vocês levantarem a bandeira, sobre a importância de falar, de levantar uma bandeira e divulgá-la, porque as pessoas não vão entender os seus valores só pelo que você mostra, você vai precisar falar o que é isso, você vai precisar parar de se esconder atrás de algumas coisas e colocar isso para fora, se levantar, definir essa bandeira e fincá-la, tá? Daí, ou repelir as pessoas. E quando você atrai esse certo tipo de pessoas, elas vão falando para os seus amigos. Lembra da tribo? Você só precisa das primeiras 3 pessoas, que vão chamar mais 3 pessoas, que vão chamar mais 3 pessoas, vão chamar mais 3 pessoas, até você virar uma legião de pessoas. É já um estudo em que as pequenas e médias empresas, elas têm faturado mais do que empresas grandes, porque as empresas grandes, elas não se relacionam com as pessoas, elas não conseguem ter os mesmos valores que todo mundo. Então, as empresas pequenas, as tribos, os lugares onde tem valores bem definidos, histórias bem definidas, acabam atraindo mais gente. E aí, de novo, voltar para a geração de consumo que consome valores, que consomem ideias, que consomem ideais, tá? É isso que é essa geração que estamos vivendo de consumo agora, nesse momento. Depois, né, na nossa live 4, nós entramos como era importante estabelecer metas. E por que era importante estabelecer metas e objetivos? Porque para a gente saber onde estamos indo. Uma estratégia nada mais é do que um caminho. A estratégia é um caminho do ponto A ao ponto B. Se nós não entendemos qual é esse ponto B, a gente fica tipo o boneco do posto. Tá? Vai para qualquer lugar. O vento bate, a gente vai.
Então, se a gente não estabelece esse caminho, se a gente não define o que que são os nossos objetivos, o que que nós queremos com isso, a gente fica o tempo todo à mercê dos outros e dos objetivos dos outros. Quando a gente entra numa galeria, quando a gente se inscreve para um edital, quando a gente faz qualquer coisa, a gente está à mercê dos outros. E não e não fazendo o que a gente acredita, não traçando os nossos objetivos. É, então nós precisamos traçar objetivos. Falei na época na live de objetivos que geralmente nós temos objetivos, que os objetivos eles precisam ser alcançáveis, porém desafiadores. Eles precisam ser mensuráveis, a gente precisava medi-los para a gente entender se estávamos caminhando para esse objetivo ou não, e eles precisavam ser estratégicos. O que que era estratégico? Eles fazerem parte de grupos de objetivos. E o que que é isso? Parte de grupos de objetivos. Nós teríamos um objetivo maior, um objetivo grande, um objetivo menor, e esse objetivo ele seria quebrado em em tarefas e depois em atividades diárias, ou atividades e depois em tarefas diárias. Então, a partir do momento em que você quebra esses objetivos e você entende que tem um caminho a ser percorrido, ele é mais fácil de de você alcançar os seus objetivos longos. Também falei que o nosso cérebro entende futuro como como depois de 3 meses. Então, em 3 meses, ele ainda entende como presente. Ele entende que ainda consegue fazer aquilo em 3 meses. Quando passa dos 3 meses, ele entende como futuro, e aí você não dá um comando para o cérebro para ele realmente executar aquilo. Importante a gente falar nossos objetivos, escrever nossos objetivos, porque aí a gente manda uma ação para o cérebro de que estamos fazendo alguma coisa, como ele precisa fazer alguma coisa, uma atividade, uma ação. A primeira ação, ela se concretiza no escrever. O primeiro objetivo, ele se concretiza no escrever. É como se a gente tivesse um foco. É porque quando a gente pensa, vamos supor, agora eu quero surfar, sou uma pessoa que quero ser uma surfista. Eu entendo isso, e eu começo a ver surf em tudo quanto é lugar. Então, se eu começo a ver surf em tudo quanto é lugar, eu estou focada, porque o meu objetivo agora é esse. Então, era importante nós fazermos objetivos, nós traçarmos objetivos para até nos mantermos motivados com o nosso próprio trabalho. A outra coisa, deixa eu beber uma água, né, gente? No caso, um chá, porque não tem água aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando a gente traça objetivos, a gente se mantém motivado, a nossa produção ela aumenta e a gente consegue chegar e nós conseguimos chegar e conseguimos materializar o que nós queremos no futuro. Eu já vou falar de futuro, mas antes eu queria falar que eu falei para vocês que eu achava que todos os artistas, ou todos os galeristas, todos os produtores, deveriam ter pelo menos 3 objetivos: o objetivo de venda, o objetivo de aumento de clientes e aumento de lista de influência. O que que é isso? Lista de influência são as pessoas que a gente influencia, é a nossa tribo, são pessoas que gostam do nosso trabalho. Então, quanto maior o número de lista de influência, maior o número de clientes e maior o número de vendas. Sim, elas não necessariamente vai uma atrás da outra, mas é como se fosse uma influencia a outra, né? Se você tem mais gente olhando o seu trabalho, você necessariamente tem mais clientes, né? Assim, que se tornam clientes, e se você tem mais clientes, você tem mais trabalhos vendidos. A gente falou isso sobre objetivos. Só que para entender essa coisa do objetivo, entender o maior objetivo de todos, a gente falou sobre uma visão de futuro. Quando você entende que o seu trabalho, qual o futuro, qual a visão de futuro do seu trabalho. O que que futuramente coloca uma visão de futuro. A gente já escreve, né? A gente fez o exercício da visão vívida, onde a gente escreve o que nós imaginamos no futuro. A gente imagina
nós, né, então a visão vívida ela é escrita no presente, ela é escrita positivamente, e ela é escrita com o que nós queremos alcançar no futuro. Valéria, alguém me falou que se você colocar a qualidade do vídeo baixa, você consegue entrar de novo, consegue ver melhor. Mas vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá. Se tá todo mundo ouvindo, tô ok. Tá. Tá, então vamos de som, não tem problema. Tipo, fica era do rádio, sabe, gente? Era do rádio. Vamos lá, não tem problema. Então, a partir do momento, vamos aqui de novo. A partir do momento em que a gente estabelece uma visão de futuro, a gente tem para onde olhar o nosso trabalho, a gente tem para onde imaginar o nosso trabalho, o que a gente quer da nossa produção. Uma visão de futuro, se a gente entende o que a gente quer, se a gente entende esse ponto B, né? Lembra que a estratégia é do ponto A ao ponto B. Se a gente entende o ponto Z, que seria a nossa visão de futuro, a aula vai ficar gravada, não se preocupem. Até porque a gente teve esse problema de YouTube, de Instagram. Não se preocupem, tá? Então, do ponto A ao ponto Z, essa é a nossa visão de futuro. Qual é o nosso ponto Z? O nosso ponto Y? O nosso ponto onde a gente quer chegar, né? Eu dei o exemplo da montanha, né? Que quando você vê o pico da montanha, que você entende todos os objetivos até escalar, até chegar no topo da montanha, né? Depois eu falei e a gente chamou essa live de para onde eu vou. Tipo, qual é a minha visão de futuro? Onde eu vou estar? A gente fez um exercício da visão de 1 ano, de 5 anos, e agora vocês podem fazer de 10 anos, né? Quando que vocês vão fazer? Água saborizada de berinjela, pessoal, tô chata. A visão de futuro é isso. Ela sempre está escrita como se fosse um presente. Então, assim, eu estou daqui a 5 anos. Eu sou o artista que conseguiu. O artista que conseguiu fazer a primeira exposição ao ar livre no Rio de Janeiro. Sei lá, alguma coisa. Você sabe o que você tá. É como se fosse um presente. Essa visão do futuro, ela é um presente no futuro. Presente no futuro. Né? Falamos sobre isso. E depois que a gente falou, né, assim, exatamente, contamos a nossa biografia, contamos a nossa bio, isso tudo, elas foram sendo traçadas de estratégia. Depois que a gente contou a nossa história, a gente entendeu os nossos objetivos, entendeu a situação do trabalho, né? O que é o nosso trabalho, qual é a essência desse trabalho, o que a gente quer no futuro, quais são os nossos objetivos, qual a nossa visão de futuro, quais são os nossos objetivos, os maiores, os menores, as tarefas e as atividades. A gente foi falar de declaração de artista. E eu falei que na pirâmide, né, corporativa, a gente tem a visão e a missão lá em cima. E a declaração de artista é a nossa missão como artista. A nossa missão como artista ela é a nossa declaração. Eu contei para vocês que quando uma empresa, né, se dava, quando uma empresa começava, antigamente não, até hoje, ela precisava de uma razão social. E a razão social nada mais era do que uma proposta de valor, uma proposição de valor. É o que aquela empresa ia entregar para o mundo. E a declaração de artista é quase como se fosse isso. É o que você entrega, o que é o seu trabalho. A gente falou que a declaração de artista ela não é sobre os seus mestres, ela não é sobre o a declaração de artista é sobre o seu
trabalho, sobre o que você faz e o porquê que você faz isso. Eu falei que tinham 3 perguntas que eram básicas da declaração de artista: o como, o porquê e o quê. O que você faz, como você faz e por que você faz. Que nos movimentos artísticos a gente tinha um manifesto. E aí tivemos, quando o manifesto ele se torna, né, para o artista, para o indivíduo, ele se torna a declaração de artista. Falei que alguns artistas, eles não falam que são artistas visuais, falam que eles fazem alguma coisa. O Engesh Muto fala que ela é uma contadora de histórias, o Francis Ellis diz que ele é um parteiro de ideias, o Ai Weiwei se acha um ativista político, se nomeia, né, um ativista político. Então, a declaração de artista, ela tem que falar sobre o seu trabalho. E eu fiz o paralelo do currículo da bio e da declaração de artista. O currículo é a sua prova social, o que você faz, o que você fez, né, onde você existe no mundo. A bio é de onde você vem, e a declaração de artista é o que é o seu trabalho. No começo da trajetória, do curso, a gente falou sobre a essência do trabalho. Depois a gente fala como declarar esse trabalho. Como você vai declarar essa essência que é o seu trabalho. Então, a declaração de artista nada mais é do que isso. Declaração de artista. E aí a gente chega, depois da gente pensar na nossa história, na essência do nosso trabalho, do posicionamento atual do nosso trabalho, dos nossos objetivos, do que a gente quer, da nossa visão de futuro, né, onde a gente se vê daqui a uns anos, daqui a muitos anos, e da nossa declaração de artista, onde a gente se declara, onde a gente decide o que é o nosso trabalho, quais são os nossos valores. Pois é, dentro da declaração de artista a gente vai juntar os nossos valores, o que a gente pensa, né, a gente vai meio que juntar a essência com os valores, né, é isso que é uma declaração de artista. E a essência com os nossos valores e com a nossa bandeira também. Acho que a declaração de artista ela vai juntar essas 3 aulas numa só, né. O que é o nosso trabalho, a essência do nosso trabalho, quais são os nossos valores e pelo que a gente luta, né. A declaração de artista vai falar isso. E ela, óbvio, vai falar de que mídia você pelo qual mídia você trabalha, qual suporte você usa, mas o que é o seu trabalho e o porquê que você faz ele também. Essa é a grande declaração de artista. Dito isso tudo, a gente chega no nosso plano de ação. Então, a declaração eu falei o quê, por quê, como, né. O nosso plano de ação, ele vai ser muito simples, na verdade, se vocês fizeram todos os exercícios. Eu falei para vocês que estratégia é chegar do ponto A ao ponto B, ou ao ponto C, ao ponto D, ao ponto E. E eu falei lá no começo que a gente não muda o objetivo, a gente muda a estratégia. Que às vezes nós precisamos de outras estratégias para chegar naquele objetivo que nós queremos. Então, o plano de ação vai ser como traçar as estratégias. O pessoal que vai fazer a imersão, óbvio, o pessoal que vai fazer a imersão vai fazer junto comigo isso. Plano de ação nada mais é do que você perguntar: o quê? O quê? Onde? O quê? Onde? Quem? Como? Por quê? Como eu já falei, né, e onde? Onde eu já falei, então calma aí. Quem, o quê, onde, como e por quê. Eu acho que é isso mesmo, são só 5. Então, você vai pegar nos seus objetivos. Lembra que eu falei lá no começo que se você anota os seus objetivos geralmente estão nas suas perguntas. A resposta geralmente está na pergunta. Se você perguntar para o seu objetivo, ele vai te dar a resposta. Então, vocês vão pegar esses objetivos, essas estratégias, essa visão, isso tudo que vocês escreveram durante esses dias,
e vão perguntar, né? Se colocar em forma de pergunta. Se eu quero ser o artista que faz a exposição ao ar livre no Rio de Janeiro, como eu faço isso? O que que eu vou precisar? O que que eu vou precisar para conseguir isso? Qual seria a minha atividade? O que que eu vou fazer para isso acontecer? Como será essa essa estratégia? Como que eu vou conseguir? Cursos, lembra do artista estrategista? Eu tá gravada, não se preocupa. Quais os atributos do artista estrategista eu preciso usar? Eu preciso otimizar recursos, eu preciso pensar criticamente, eu preciso ser criativo, disciplinado, autorresponsável. Eu vou utilizar as minhas experiências em fonte de aprendizado. E se eu não souber, eu vou usar a experiência de outros, eu vou perguntar a outros, eu vou criar redes que sejam recursos para mim, recursos chaves, para que eu possa trabalhar com isso. Então, no final, todos esses comportamentos, e eu já vou falar sobre isso, todos esses comportamentos, eles usam, a gente usa eles para traçar novas estratégias. Mas isso só vai acontecer se a gente entende o nosso objetivo e nossa visão. Quando a gente pergunta para nossa, por isso que era tão importante vocês fazerem os templates, quando a gente pergunta para nossa visão, quando a gente pergunta para o nosso objetivo, como que nós vamos fazer como nós vamos estrategizar para chegar nisso, nós vamos precisar otimizar nossos recursos, nós vamos precisar ser criativos, quer dizer, sair da caixa, pensar em outras formas de fazer isso. Nós precisamos levar isso com responsabilidade e criticamente, e nós vamos precisar usar outras experiências para que isso funcione. Eu tive um professor, né, que eu acho que alguns tiveram, o Zúñiga, né? Ele disse que toda exposição é diferente. Você nunca faz a mesma exposição. E as pessoas falam assim: ah, você já está acostumada a fazer isso, acostumada. Toda exposição é diferente, mas você tem aprendizados da outras exposições ou de outras coisas que podem dar errado que utilizar nessa. Ou nos próximos projetos, você vai pegar todas tudo que você tem de recurso, tudo que você aprendeu e utilizar nos próximos projetos, utilizar nas próximas estratégias. E aí tem uma coisa que eu falei muito pouco, mas é isso, você vai ter que ter constância. Você vai ter que ser uma pessoa que vai entender que não é uma vez que se consegue, é fazendo que a gente aprende. E é estrategizando que nós viramos estrategistas. Então, pensando nisso, nessa criação de estratégias, no plano de ação de vocês, como vocês podem estrategizar, como vocês podem atingir o objetivo de vocês com os recursos que vocês têm, com a criatividade de vocês, utilizando a experiência de vocês e com a disciplina. É isso que vai fazer você um bom estrategista, é isso que vai fazer você traçar novas estratégias. Tá? O plano de ação, ele é simples, ele é fácil, mas ele não é simples. Ou ele é simples, mas ele não é fácil. Vocês vão pegar todos os objetivos de vocês e vocês vão responder essas perguntas. Quem, quando, onde, como e por quê. O porquê a gente sempre usa para motivar a gente. O como vamos fazer, você vai pegar todos os seus aprendizados e entender o como isso vai acontecer. Quem vai fazer, quem são os seus recursos, né? Quem são seus parceiros ou quem é você, né? Às vezes, onde isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. Mesma coisa dos objetivos, mensurável, ele tem que ter tempo. Você tem que saber quando você vai fazer isso, quando você vai alcançar isso. Conseguir dar toda a matéria.
Então vamos lá. Avisos. Eu vou abrir o grupo de WhatsApp agora para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês precisarem sobre a imersão. Alunos PAI, sim, vocês são alunos PAI oficialmente. Muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente fala com vocês também. E hoje tem mentoria do Thiago Soguchi, às 7 horas da noite. E amanhã, eu sei como a gente não estava no Instagram, a gente não conseguiu bater 180 aqui. Tia, tá, é tia, tá bom, tia, desculpa. Então a gente não conseguiu bater 180 aqui. Mas eu vou fazer amanhã, 11h07, perguntas e respostas para vocês, tá? Então vamos ter uma live extra para vocês depois do curso, onde vocês vão tirar as dúvidas de vocês. Alunos pais, sejam muito bem-vindos. Essa imersão vai ser maravilhosa. E é isso, gente. Vai ficar gravado. O Marcel depois manda para vocês o link lá no grupo. Vocês não se preocupem. E é isso. A gente se vê amanhã. De novo, eu vou abrir os grupos. Se vocês quiserem falar comigo, eu vou abrir os grupos lá, prontinha para falar com vocês. Tá bom? Um beijo. E produzam. Vá para o plano de ação agora. Agora é a hora de vocês colocarem tudo que vocês aprenderam na ação. É vocês colocarem, criarem estratégias e virarem realmente artistas estrategistas, porque vocês só viram na prática. Tá bom? Um beijo, gente!